Graça e paz, igreja, amém? Quem está aqui, diga amém. Quem está muito feliz com Jesus, diz aleluias. Deus está fazendo uma grande obra nesses dias. Isso é só o começo. Alegra teu coração. Dias melhores estão chegando. Deus vai honrar a fé da sua igreja. Deus vai honrar a fé do seu povo, que insistentemente tem buscado o Senhor, que não tem desistido. Amém? Outra coisa que é tremendo, que eu estou declarando todos os dias. No Brasil, supremo é só o nosso Deus. Quem concorda, aplaude o Senhor. Só o nosso Deus é supremo sobre essa nação. E é a vontade dele que vai se estabelecer aqui. E a vontade de Deus, ela é muito boa. Ela é muito boa mesmo. Interessante que ontem à noite, por volta de quase 11 horas da noite, eu fiquei sabendo que eu ia ministrar hoje. Era quase 23 horas, mas amém, né? E lá vai eu procurar alguma coisa, né? E procura, e não, também não, essa também não. E foi um punhado de procuras. Até que somos 5 grupos de oração, amém, amados? Todos os dias estamos diante do trono, lá batendo no trono do Senhor, através das nossas intercessões, e nós estamos lendo os salmos, não é mesmo? E ontem foi um salmo fantástico, né? Do 1 ao 150, todos são fantásticos, né? E o de ontem, Salmo 103. E um versículo apenas daquele salmo saltou para mim. Quando ele saltou, eu falei, achei. E para começarmos mesmo, eu queria fazer uma pergunta para você que está aqui, para você que está em casa também me ouvindo, para você que está nos acompanhando. No Velho Testamento, dentro das histórias que você conhece, que são tantos exemplos, quem você diria que, pelo conjunto da obra, pela extensão da obra, pela profundidade das experiências, foi a pessoa que mais conheceu a Deus no Velho Testamento? Vamos, eu quero ouvir. Pode gritar aí. Nomes. Enoque. Rei Davi. Vamos lá, mais. Gente, eu estou falando pelo tamanho da obra, pelo conjunto da obra que foi grandiosa, pela profundidade das experiências. Esse homem é citado no Salmo 103. Salmo 103, versículo 7. É sobre essa pessoa e mais uns outros detalhes que a gente quer conversar um pouquinho rapidamente nessa noite. Olha bem o que a palavra diz. Manifestou os seus caminhos a quem? Vamos falar todo mundo junto? A quem? E os seus feitos aos filhos de Israel. Ok? Vocês estão percebendo que há uma distinção? Se você ler isso aí rapidamente, vai parecer que é a mesma coisa. Deus manifestou seus caminhos para Moisés, Deus manifestou seus feitos aos filhos de Israel, e é tudo a mesma coisa. Não. Aqui está uma distinção muito grande entre que é Moisés, e os filhos de Israel. E é bom nós lembrarmos alguns detalhes para a gente entender. Se fôssemos dar um título para essa palavra de hoje, eu diria, tempo de buscarmos o Senhor. Quem concorda comigo, diga amém. É tempo de buscarmos o Senhor como nunca. Se buscávamos antes, se tínhamos um nível de fome, se tínhamos um nível de sede pelo Senhor, hoje tem que ser extremamente maior. Pelo que o Senhor está por fazer nesses dias, e por aquilo que o Senhor está buscando na sua igreja, na sua noiva, é necessário que nos voltemos para essa busca incessante. Então, vamos lembrar rapidamente essas duas colocações. Primeiro, vamos falar sobre os filhos de Israel.
o salmista aqui, ele está lembrando de coisas extremamente importantes que Deus fez. Ele se revelou a Moisés. Mostrando o seu caminho, ele está dizendo o quê? Ele se revelou a Moisés. Moisés teve um nível de intimidade, de conhecimento que os filhos de Israel não tiveram. Isso fica bem claro aqui. E é bom lembrarmos que os filhos de Israel aqui são quem? Vamos rapidamente lembrar, ex-escravos. Tinham acabado de serem libertos do Egito. Era um povo que conhecia o quê? Sofrimento. Um povo que não sabia o que era luxo. Um povo que não sabia o que era banquetes. Um povo que só sabia o que era serviço, trabalho, sofrimento, dores, vergonha, humilhação. Esta é a história dos filhos de Israel. Eu estou falando neste contexto, neste tempo. Esta era a história deste povo, um povo sofrido. Um povo que só sabia sofrer todo tipo de humilhação. Dores, trabalhos, escravos, irmãos. Escravos, eu acho que só a palavra escravo já é o suficiente para dar para nós toda uma ideia do que é o sofrimento desse povo. Este é esse povo que conheceu os feitos de Deus, que Deus manifestou as suas obras para eles. Em contrapartida, nós temos aqui Moisés, que Deus se revelou a ele. Quem era Moisés? Moisés foi criado pela filha do faraó. Foi criado por uma princesa. Moisés foi criado num palácio. Moisés conhecia o luxo. Moisés conhecia o que tinha de melhor que poderia ter, que poderia existir na sua época. Moisés estava sendo preparado para ser um rei. Moisés tinha tudo do bom e do melhor. E este homem é chamado, esse homem tem uma experiência. Nós não vamos entrar nos detalhes da história, porque eu acredito que todos aqui conhecem. Moisés é levantado por Deus para libertar o seu povo que está no cativeiro. Agora eles estão no deserto. Deus os chama e fala: leva o meu povo para um encontro comigo. Leva eles para me adorarem. Eu quero um encontro com este povo. Eu vou me revelar a eles. Eu vou conhecê-los. Eu quero que eles me conheçam. Eu quero que eles tenham intimidade comigo. Eu vou me revelar a este povo. Eu quero chamar este povo para mim. Eles vão ser propriedade minha, vão ser meus sacerdotes, e eu vou habitar no meio deles. Esse era o projeto de Deus. E agora se chega no deserto, Deus chama Moisés, Moisés sobe ao monte, Moisés fica 40 dias na presença do Senhor, face a face, mergulhado na glória de Deus, conhecendo a Deus. Por isso que eu perguntei, quem você acha que mais conheceu a Deus no Velho Testamento? Com certeza foi Moisés. E Moisés aqui, ele vai nos ensinar alguns detalhes extremamente importantes que nós precisamos trazer para nossas vidas, diariamente. Este homem que viu o que Deus operou no Egito, que viu Deus humilhando com aquela nação, tratando com os falsos deuses, com os ídolos daquela nação, colocando eles a nada. Ele viu os milagres acontecendo, ele viu o mar vermelho se abrindo, ele viu o fogo que trazia calor e claridade durante a noite, ele via a nuvem que cobria o povo do Senhor durante o dia, ele via os milagres extraordinários, e todo aquele povo também. Depois de 40 dias ali no monte, junto com o Senhor, na intimidade da glória de Deus, face a face, sendo ministrados pelo próprio Deus, na intimidade com Deus, o povo lá embaixo se corrompe. E o povo fez uma das piores coisas que poderia ter sido feita. Eles criaram um bezerro de ouro, um ídolo, e o adoraram. E o que é pior, transferiram para aquele ídolo a questão ou a obra de ter libertado eles do Egito. Olha aqui,
Foi esse Deus que nos libertou. Transferiu a glória de Deus para aquele ídolo. E Deus, ao ver aquilo, Deus fala para Moisés: Moisés, vou acabar com este povo. Vou começar tudo com você novamente. Vou começar uma nova história. E aqui é onde eu chamo você para te mostrar qual era o coração deste homem. Por favor, abra para mim a Bíblia lá em Êxodo 33. Se não me engano, versículo 13. Versículo 13. Olha o clamor do coração deste homem. Deus deu a ele uma oportunidade. Eu vou começar tudo do zero. E eu vou começar com você. Este povo, o coração de Deus estava extremamente entristecido. E Moisés vira para ele e fala: agora, se alcancei favor diante de ti, peço-me que faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e... Eu tenho que virar mesmo, não. Obtenha favor diante de ti e lembra-te que esta nação é o teu povo. Depois de tudo que Moisés já tinha visto, o que ele pede? Eu quero te conhecer. Quantas vezes a gente se depara com irmãos que estão há 300 anos dentro da igreja, estão acostumados com a religiosidade, estão acostumados em frequentar reuniões, que não têm em si a sede, o desejo de buscar, de ter intimidade, de se relacionar com Deus, e acha que já conhecem a Deus. Você já teve gente, já encontrou gente assim, que chega para você e ainda fala: Deus não escuta mesmo não, Deus não está me ouvindo, Deus não me ama. Quem fala isso porque não conhece a Deus. Quem fala que Deus não se preocupa com ele, que Deus não vai mudar a situação, que Deus não tem poder para mudar algo, é porque não conhecem a Deus. E Moisés aqui, ele está dizendo que com tudo que eu experimentei do Senhor, eu só chego a uma conclusão: eu preciso de mais, eu quero mais, eu desejo mais, eu tenho fome. Porque quanto mais você conhece a Deus, você vai chegar a uma conclusão: você quer mais. Nunca você vai dizer tá bom, né, bispo? Tá ok, já ouvi, já conheço, já orei, já fiz algumas orações, já recebi algumas palavras, já fui em muitas reuniões, tá ótimo, tá nada. Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais você o busca, oh, aleluias, mais o seu coração vai queimar por ele, mais o seu coração vai arder por ele. Você quer ter uma fé sobrenatural, você quer se mover no sobrenatural, busque conhecer a Deus. Quanto mais você o conhecer, mais você se tornará forte e ativo. O povo que conhece a Deus é um povo que não se detém diante de ameaças. Sabe o que tem segurado a sua igreja nestes dias? Dias tão difíceis, dias de ameaças, dias de lutas. Sabe, aqueles que estão perseverando é quem tem buscado o Senhor, quem tem sido fortalecido em Deus. É na presença do Senhor que estamos sendo renovados dia após dia. Por isso que o salmista diz: Deus se revelou a Moisés. Sabe por quê? Qual foi a diferença? Porque enquanto Moisés estava: Senhor, eu quero te conhecer. Sabe o que os filhos de Israel queriam? Pepinos, cebola. Eles queriam as comidas do Egito. Eles estavam voltados para as coisas dessa vida. Eles estavam voltados para as suas necessidades corriqueiras, pequenas e mesquinhas. Eles estavam trocando aquilo que é eterno, aquilo que não tem preço, por coisas efêmeras e passageiras. Enquanto Moisés falava: eu quero o Senhor,
Eu quero cebola. Eu quero te conhecer, ó Deus. Ai, que saudade dos pepinos. Eu estou falando, isso é sério, está na palavra de Deus. Aquele povo não estava interessado em buscar o Senhor. Por isso que foi uma geração que se perdeu no deserto. Uma geração que se perdeu, que não conheceu, não entrou na promessa de Deus. Deus tem promessas grandiosas para esse tempo. Posso ouvir um amém da igreja? Deus tem promessas para essa nação. E eu me movo nessas promessas. Eu me recuso a olhar as ameaças. Eu me recuso a olhar o que está sendo tramado. Porque eu sei que soberano sobre essa nação é o Senhor Jesus. Essa canção que o Ministério de Louvor cantou hoje, eu canto essa canção todos os dias, 2, 3 vezes por dia. Em seu nome o inferno está tremendo. Em seu nome, Senhor, porque não há poder no universo maior do que o nome de Jesus Cristo. Ele reina absoluto e a vontade do Senhor se cumprirá para nossas vidas. Eu creio que depois desse tempo virá um grande avivamento para o Brasil. A igreja vai viver a maior colheita da história. Essa nação vai alimentar as nações da terra, porque é promessa dos céus. E aquele que falou não mente. Aquele que falou não se arrepende das suas promessas. Igual eu falei domingo passado, Deus vai trazer o progresso do reino dos céus para a terra. E vai se manifestar no Brasil, sim, porque Deus assim o quer. E aquele que falou é poderoso para fazer, para cumprir. Amém, queridos? Isso no Velho Testamento. E no Novo? Me fala de um personagem que você acredita que foi o que teve também maiores experiências em Deus. Oh, essa daí é rápida, né? É rápida. Paulo não andou com Jesus fisicamente. Mas Paulo fala de Jesus com uma intimidade, com um conhecimento como ninguém falou no Novo Testamento. Paulo foi instruído, era um fariseu, muito conhecedor da lei, zeloso, como ele mesmo dizia, irrepreensível no cumprimento da lei. Paulo, depois de convertido, aquele homem foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo, como ele mesmo afirma, viu coisas que são inefáveis. Ele viu coisas que não existem palavras no vocabulário humano capazes de traduzir o que ele viu nos céus. Paulo teve revelações como nenhum outro teve. E Paulo, ao olhar para tudo aquilo, sabe o que ele fala? Para tudo aquilo que ele viveu, para todo o seu histórico, ele diz: eu considero tudo isso como perda, como esterco, como estrume, pela sublimidade do conhecimento de Deus. Ele estava dizendo: ei, eu preciso conhecer a Deus. Ei, eu tenho que prosseguir conhecendo a Deus. Ei, eu sei que tem mais. Eu sei que tem muito mais. Eu não me contento com o que eu tenho, não. Eu quero mais. Eu preciso de mais. Eu tenho sede por mais. Ele dizia: olha, tudo que eu já vi, tudo que eu já experimentei, diante da grandeza deste Deus, não é nada. E eu não estou conformado. Eu quero mais. É esta igreja que o Senhor está buscando nesses dias. Uma igreja que vai se mover no sobrenatural. Uma igreja que conhece o Deus que o serve. Que sabe o poder deste Deus. Que sabe que não tem limites. Que vai além, sim. Que não olha para os problemas, para as fraquezas, mas olha para as promessas, para aquilo que Ele já disse. E o que Ele já disse, Ele vai fazer. É certeza. É tempo de buscarmos o Senhor, igreja. É tempo de ignorarmos as notícias, as más notícias. Ei, o justo não teme más notícias, diz a palavra de Deus.
Você não tem que temer as armações que estão sendo feitas, os projetos do inferno, porque o nome do Senhor Jesus está acima de tudo isso. Ele reina, Ele venceu, Ele já venceu. O nosso Deus, nós não estamos vivendo uma história que nós não sabemos o final. Isso é terrível, não é? Já pensou você viver uma história sem saber o final dela? Quantos aqui já teve aquela experiência terrível de assistir um filme e detestar o final? Eu já, inúmeras vezes. Você já foi no cinema, hein, bispo? Pagou. Faz tempo, né? Faz tempo, né? Você pagou, assistiu um filme, que vontade de voltar lá na bilheteria e falar, eu quero meu dinheiro de volta. Não é? Eu detestei esse final. Que final horrível. O mocinho se lascou. O bandido triunfou. Pastor Márcio, que final, né? Você sai de lá, poxa, eu paguei para ver isso. Ei, vira para o seu irmão que está do seu lado e fala, você já sabe o final. Essa história, o final dela já está escrito. Você já foi visto por João lá no céu. Eu fui. Você foi, bispo? João nos viu lá, não viu? Ele teve a visão do futuro. Ele viu uma multidão incontável diante do trono, adorando o Senhor. Ele viu você lá, viu? Quem viu? Quem sabe que João viu você lá, faz assim para o Senhor. Fala, aleluias. Eu já sei o final da história. O meu final vai ser a eternidade com o meu Senhor para sempre. O grande eu sou, o vencedor invicto, aquele que morreu em meu lugar, que me resgatou e que me levou a salvo para a sua glória. É o meu Senhor, aquele que reina absoluto. E para terminar, vamos ler um texto da palavra de Deus também, Oséias. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quem entende isso, diga amém. Você conhece o Senhor? Quem conhece o Senhor, diga amém. Eu conheço. Amém? E quem entende que precisa conhecer mais? Quem entende que precisa buscar mais? Fala, é para mim essa palavra. Fala, eu recebo. Em nome de Jesus. Olha bem, conheçamos e prossigamos. É contínuo, não podemos parar. Prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer. A sua vinda é? Fala para o seu irmão aí do seu lado, a vinda dele é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Oh, olha a promessa. Essa chuva está chegando. Essa chuva vai regar toda a terra. Amém? Os que se julgam supremos vão cair. Porque o Supremo vai se manifestar, amém? Supremo é aquele que está acima com todo o poder e glória. Aquele que tem nas mãos todo o poder, todo o domínio. Aquele que está regendo as nações, ele virá e não tardará.